Hum. As pessoas dizem para não ligares e tu não consegues. Tens os pensamentos que vêm com mais força, o que é que tu podes fazer? Ok. Uma das coisas que é importante entenderes é o seguinte: quando, quando as pessoas te propõem a não ligares àquilo que tu estás a pensar, ou não ligares, neste caso, a uma crítica, vai ser muito difícil isto acontecer a partir do momento em que tu te incomodas. Ou seja, é muito fácil dizer a alguém, e até, vamos lá ver, até consegue ser uma boa sugestão, no sentido em que, ou pelo menos vem de um lugar assim mais bondoso e querer, no fundo, ajudar, para que tu não ligues, não, não te foques nessa situação, mas quando a tua mente está centrada nisso e há algo nisto que te incomoda, portanto, não ligar vai ser muito difícil. E, portanto, essa sugestão funciona para quem já está em paz com a situação. E a questão é que, se também eu já estou em paz com a situação, então estar a dar esta sugestão também é irrelevante. Portanto, não serve de grande coisa. E então, se te incomoda a ti aquilo que te está a acontecer, se a ti é que te incomoda, então se calhar, quando tu dizes que os teus pensamentos vêm com mais força, é como se estivesse a dizer que, no fundo, tu estás tentando e não consegues. Ou seja, tu estás tentando afastar e eles parece que vêm e estão cada vez mais intensos. E isso só sucede porque tu resistes, ok? Quanto mais tu incides nesta resistência, ou seja, a quereres afastar estes pensamentos, tu vais dando mais energia a isto. E quanto mais energia deres, claro, mais surge, mais vem. Então, a questão é mais o oposto, ou seja, tentar não dar aqui tanta energia. E como é que se pode fazer isto? Então, alguma das coisas que tu podes ver, ou seja, quando alguém te critica, verifica se a pessoa, quando está a criticar-te a ti diretamente ou está a criticar o teu comportamento. É que são duas coisas diferentes, ok? Quando a pessoa nos critica, por vezes ela até diz tu és assim, tu és assado. Só que quando ela faz menção disso, na verdade ela está-se a querer direcionar para o comportamento, ou seja, ela não gosta do comportamento que tu estás a fazer, ela não gosta quando tu és assim, ou quando tu fazes determinadas coisas, ok? Não é mais como tu és, é mais aquilo que tu fazes, ok? Só que na nossa cabeça assume sempre como o eu. E então é como se de alguma forma eu acreditasse que houvesse algo de errado com isto comigo, ou com isto que eu estou a fazer. E, portanto, quando eu assumo isso para mim, claro, faz-me sofrer. No entanto, se eu assumo isso para o comportamento, é mais leve. E não só é mais leve, mas também eu posso me direcionar ao comportamento e não tentar me corrigir a mim. Porque quando eu tento me corrigir a mim, pronto, vai ser muito difícil porque eu vou ser como sou, não tenho outra hipótese. E, o que tem é, por mais que eu tente me corrigir, portanto, tentar corrigir a humanidade é tentar deixar de ser humano. E, portanto, não vai funcionar. De maneira que, se tu queres corrigir o comportamento, isso sim é possível. Ou seja, a partir do momento em que tu ages de determinada maneira, ou a pessoa, quando tu te está a criticar, ou seja, está a ouvir algo ou está a percepcionar algo da tua parte que lhe incomoda, significa que com essa pessoa em concreto, portanto, aquilo que tu estás a dizer ou a fazer não é adequado. Okay? É só isto. E não significa que aquilo que tu estás a dizer ou a fazer tem que ser exatamente para essa pessoa em questão, mas para essa pessoa não faz sentido. Ok? Então, se tu quiseres, podes mudar o comportamento com essa pessoa. Não quer dizer que tu tenhas que mudar o comportamento com todas, está bem? Depende depois do sentido ou daquilo mesmo, da ação, daquilo que tu fizeste. Outra coisa que tu podes fazer, e aqui já pegando em alguns exemplos para facilitar, ou seja, o bom é verificares como é que o outro tem razão. Ou seja, como é que a pessoa tem razão naquilo que me está a dizer? E tentar ficar um pouco curioso. Ou seja, não estar logo com a postura defensiva e a tentar dizer não, não, eu não sou assim, não, não, eu não faço isto, e tentar se justificar
para mostrar como eu não sou assim ou como eu não faço certas coisas, vai ser difícil quando o outro as vê. E, portanto, portanto, o que é a apreciação do outro pode não ser a nossa. No entanto, ambos podemos beneficiar das duas percepções, de maneira que, já que ele te critica a ti, tenta verificar isso. Tenta verificar isso na tua vida. Então, o que é que tu podes fazer? Por exemplo, se alguém vira-se para ti e diz-te que tu és lento ou que tu és injusta, neste caso, tu és lenta ou injusta, se uma pessoa te trata desta maneira, significa que as tuas atitudes para com essas pessoas, portanto, ou seja, se estás a ser lenta, significa que, no fundo, aquilo que tu estás a fazer não está adequado à velocidade que a pessoa quer para a sua vida. O que não significa que nós tenhamos que corresponder. Atenção. Significa apenas verificar se ela tem razão. E se puderes ver, o mais provável é que vais encontrar, ou vais verificar, aliás, que ela tem razão. E a partir do momento em que tu verificas que ela tem razão, isto só por si fica mais leve. Fica mais leve por este sentido, ou seja, deixas de querer resistir ao que ela está a dizer. E a partir do momento em que deixas de querer resistir, portanto, começas a aceitar, e ao aceitares, portanto, começas a tracionar para lidares com aquilo que te incomoda. E esta é a parte mais importante, ou seja, se ela te chama lenta ou injusta, e isso é uma coisa que te incomoda, ok? Uma vez que tu verifiques que ela tem razão e o incómodo permanece, então isto só pode significar que tu é que não gostas de ser lenta e tu é que não gostas de ser injusta. Então, não se trata tanto do outro, mas sim de mim. Eu é que tenho que ficar em paz com isto. Eu é que posso querer ficar ok. Porque se eu não aprender a gostar de mim também assim, porque eu não tenho hipótese, e esta é a parte também importante, que é aquilo que eu disse anteriormente, ou seja, eu não posso evitar de ser como sou. Isso significa ser humano, faz parte, é uma das qualidades humanas. Por vezes somos lentos, por vezes há injustiça, mas a injustiça, pronto, isso daria outro tema, não é por aí que eu quero ir agora, mas de qualquer maneira, por vezes ocorrem estas coisas e se direcionam a ti, dizem, por exemplo, tu és lenta, então isso só pode querer dizer, ou lerda, portanto, isso só pode querer dizer que tu não te aceitas dessa maneira. Então, se calhar era bom focares nisso aí, atenção, porque a partir do momento em que tu te aceitares assim, a partir do momento em que tu ficas em paz com isto, o que vai suceder é que as pessoas podem te chamar essas coisas e tu ficas tranquilo. Ou até podes começar a rir ou a dizer, olha, realmente tens toda a razão. Okay? Isso, por exemplo, comigo, uma das coisas que me incomodava era quando me chamavam burro. E hoje em dia, as pessoas quando me chamam burro, eu digo, poça, tu tens mesmo razão. E por vezes sou burro que nem uma porta. e então acaba por ser uma diversão e não há resistência. Mas isto só acontece a partir do momento em que eu começo a aprender a gostar de mim tal e qual como sou. Então é aqui que, no fundo, nestas críticas pode surgir uma aprendizagem. E a aprendizagem é, no fundo, verificar como é que estas coisas que eu não gosto em mim, ou que eu acho que são más, como é que se calhar podem ter coisas boas? Como é que se calhar podem ter coisas úteis para a minha vida? Como é que, por exemplo, ser lento pode ser bom? Ser lento é bom a partir do momento em que me relaxa. É a partir do momento em que eu faço as coisas com o meu tempo. Não tenho que estar a fazer consoante o tempo dos outros, ok? Por vezes, a lentidão facilita para não estar a entrar em registros automáticos de coisas, ok? Porque a gente entra sempre num registro de automatismo, de aceleração e tenho isto para fazer, e é isto, e é isto, e é isto. Então, quando eu começo a abrandar, fica mais fácil de fazer as coisas, estou mais consciente e faço as coisas com maior qualidade. E isto também é importante. Então, se eu sou lerdo, pronto, vai buscar um pouco aqui do burro, tem muito a ver com, olha, se calhar há tantas coisas que eu gostava de não entender e entendo. Há críticas que se calhar que me criticam e se eu não as percebesse, para mim era ótimo.
por vezes ofendiam-me ou tentavam-me ofender de coisas que eu fazia, e como eu não percebia que as pessoas estavam-me a querer ofender, para mim passava-me ao lado e era ótimo. Portanto, há coisas boas em cada uma das qualidades, e a partir do momento em que aprendemos a ver isto e a resgatar isto, torna-se mais leve e mais simples. Então, usa estas dicas a teu favor, se conseguires, e a partir do momento em que aplicares, depois se quiseres me dar algum feedback, agradeço-te, tanto para ti como para ti que também estás a ouvir. E no fundo, se desejares também partilhar a tua experiência, disto que estás a ouvir, eu agradeço-te, está bem? Muito obrigado então e bem-ajas.